Acorda, Brasil, que o nosso destino é Brasília, ou melhor, o berço pensante do país, o Congresso Nacional. O nosso entrevistado de hoje é um dos parlamentares mais atuantes da Câmara Federal. Foi líder do governo de janeiro de 2019 a agosto de 2020. É um dos mais influentes deputados federais, junto ao presidente Bolsonaro. Conhecido pelos amigos, incluindo pelo presidente da República, como 01, afinal, olha que interessante, ele foi o primeiro colocado no Exame Nacional para Ingresso na Escola Preparatória de Cadetes do Exército, primeiro na escola, e recebeu, por toda essa performance, a honraria do Espadim diretamente das mãos do então presidente da República, Fernando Henrique Cardoso. Primeiro na infantaria da Academia Militar de Agulhas Negras. Como advogado não foi diferente, tá? Aprovado em primeiro lugar no concurso para consultor legislativo da Câmara dos Deputados na área de segurança pública e defesa nacional. Política, continuou seguir esse passo bacana, promissor, honrado. Ele foi escolhido, recebeu do seu amigo presidente Bolsonaro o título de líder do governo na Câmara durante os 2 primeiros anos, os anos mais importantes do presidente Bolsonaro, como prova do reconhecimento da sua competência e profissionalismo. O Acorda Brasil, com muita honra, recebe um convidado que coleciona Brasis em seu roteiro de vida. Eleito pelo Estado de Goiás, militar pelo Estado do Rio de Janeiro e baiano de sangue e coração, conterrâneo da minha cidade, minha eterna Salvador, ele é soteropolitano, Major Vitor Hugo, ocupa a nossa bancada virtual dessa edição especial do Acorda Brasil. Seja muito bem-vindo, deputado. Galera, é um prazer imenso estar aqui com você com essa sua energia, essa sua simpatia baiana. Eu que nasci em Salvador tenho um grande orgulho de dizer isso. Minha família é carioca, mas meu pai era oficial de marinha, foi transferido para Salvador e eu tive a grande honra, a grande graça de nascer na mesma cidade que você. Tenho realmente saudade da minha infância, morei ali em Inema, na base naval de Aratu, e depois voltamos para o Rio e segui carreira, como você falou, do Brasil. Nascido em Salvador, criado no Rio e Niterói e eleito por Goiás. E no Exército, 21 anos de Exército espalhados aí pelo Brasil e até pelo mundo. Fiz algumas missões no exterior. Então, assim, um prazer estar aqui com você para falar um pouquinho sobre as confusões de Brasília e como a gente vai andar para melhorar o nosso país, se Deus quiser. Nossa, Major. Major deputado, você prefere qual nomenclatura? Prefiro chamar de Vitor Hugo. Meu nome é Vitor Hugo, coisa boa. Então, vamos lá. Primeiro, então, conta aqui para a gente, para os nossos seguidores, como se deu essa sua convocação para o cenário político? Quais foram os motivos que te impulsionaram para representar a nossa sociedade dentro da Câmara Federal, dentro desse cenário tumultuoso? Não é tão diferente quanto o militar, mas é o que tem aí essa representação junto da Câmara Federal. Como se deu essa sua chegada à política? Bom, eu fiquei 21 anos no Exército, Kalina? Eu fui muito feliz nas Forças Armadas, muito feliz no Exército. Meu pai era oficial de Marinha, meu irmão oficial do Exército, também um pouco mais velho que eu, e fui direcionado para a carreira militar, acho que de maneira muito natural. Mas aí depois, ao longo do tempo, até por algumas questões familiares, me levaram a fazer um concurso. Depois de 21 anos no Exército Brasileiro, eu fiz o concurso para a Câmara, mas, assim, na verdade, eu estava terminando a faculdade de Direito, não tinha perspectiva de fazer concurso nenhum, acho que eu ia advogar, ia sair para advogar, mas aí recebi um link para o edital do concurso para a Câmara, onde eu jamais imaginaria que eu trabalharia algum dia da minha vida. Assim, o Exército é muito apolítico, então, assim, eu nunca imaginei que embora eu tivesse talvez algumas centelhas assim de talvez um dia eu entre para a política e tal, mas eu não imaginava que faria um concurso para a Câmara, mas só que eu acho que Deus escreveu o edital para mim, porque era uma vaga no Brasil, e 1/3 do concurso era Defesa Nacional, que tinha sido a minha vida até aquele momento,
Olha. O outro terço era direito constitucional, e eu estava acabando de fazer a prova da OAB em direito constitucional, e o outro terço era segurança pública, que, embora não seja exatamente defesa nacional, guarda algumas conexões, né? Então, eu tive que estudar, eu tive 2 meses para estudar, e aí Deus me abençoou e eu fui o primeiro colocado, né, do concurso nacional e fui trabalhar na Câmara. Na Câmara, conheci de perto aí o então deputado Jair Bolsonaro. Houve uma aproximação inicial mais de amizade afetiva mesmo, por causa do passado comum que a gente teve no Exército, né, em momentos diferentes, mas mais ou menos o mesmo tempo que a gente passou. E aí a gente se encontrava, comentava sobre o passado e tal. Era mais uma amizade assim, inicial, latente. Aí depois, fruto da experiência que eu tive no Exército no contra-terrorismo e também da minha faculdade de Direito, fiz um projeto de lei na área do contra-terrorismo, que na época apresentei para o deputado Bolsonaro e ele formalizou, né, apresentou formalmente para a Câmara. Quem estiver assistindo, tiver curiosidade, gostar, é o 5825 de 2016, e que era um projeto que eu escrevi e que o presidente, à época deputado, apresentou. Né? Trata da estrutura de prevenção e combate ao terrorismo no Brasil. E aí houve uma aproximação técnica. Né? E depois, na sequência, quando eu estava lá na Câmara, o trabalho na consultoria legislativa da Câmara tem altos e baixos assim, de quantidade de serviço. Né? E eu estava numa dessas, assim, tem dia que era muito complicado e tal, ficava até de madrugada, tinha dia que não tinha quase nada para fazer. Eu estava num desses dias assim de ficar lá para cumprir o horário e falei assim, pô, não é isso que eu quero ter uma participação mais efetiva aí. E subi lá no gabinete do então deputado Bolsonaro, era umas 9h30 da noite de uma quarta-feira, aí estava tendo votação e ele estava lá quase que sozinho, era 2016, então ele não estava ainda tão badalado ainda, né? Aí pedi, deputado, o senhor pode me receber aqui e tal? Ele, não, Vitor Hugo, Major, aquele jeito dele, entra aqui e tal. Aí começou a falar do nióbio, o nióbio, o grafeno, e a esquerda, nós temos que bater na esquerda e tal. O papai aí ficou 2 horas falando. Aí lá para as 11h30 ele chegou e falou assim, mas peraí, Vitor Hugo, foi você que veio aqui, cara, o que você tem para falar? Eu falei, deputado, como é que eu faço para usar um broche de deputado assim, igual o do senhor na próxima legislatura? Ele falou, cara, você tem vontade? Eu falei, tem. Ele, rapaz, vou dizer, poucos militares ou ex-militares ou militares da reserva como você têm vontade de entrar. Parabéns aí pela coragem. Começa a frequentar mais aqui o gabinete e tal. Opa. E aí houve, então, a aproximação política. Então, assim, muito inspirado no presidente, porque nós estudamos nas mesmas escolas militares, né? Sentamos nos mesmos bancos escolares, né? Vivemos as mesmas agruras de cadete das Agulhas Negras, né? de acampamento, distância de casa e tal. E depois cursos semelhantes, o básico paraquedista a gente fez, o mestre de salto. E aí eu pensava assim, cara, se ele, né, tem 28, na época tinha uns 26 anos de política, ou melhor, 26 anos de Câmara, tinha 28 anos já na política, e conseguiu se manter fora da corrupção, né? Se manteve sempre ético e tal, e firme nas convicções, né? E se ele estudou nas mesmas escolas que eu, por que eu não poderia também, entendeu? Então aí eu fiz a pergunta para ele me acolheu e a partir daí começou. Ele me ajudou, né? Gravou vídeos comigo, me orientou e tal. E aí, graças a Deus, fui eleito e na sequência, como você falou, escolhido aí líder do governo Bolsonaro, que foi um grande desafio. Né? Se você tiver interesse, a gente pode falar também. Foi uma coisa bem diferente para mim. Nossa, com certeza. Você construiu, né, ao longo desse processo, uma corrente muito positiva e muito bonita nessa linha de fidelidade, uma fidelidade de representação, né? O mundo político ele é muito complexo, né? Você tem muitos interesses envolvendo, e costuma-se dizer, né? Onde se envolve dinheiro e poder, você testa o caráter do ser humano. Mas é uma frase que eu gosto muito de dizer: caráter não se suja. Se você tem convicção dos seus princípios, convicção daquilo que você se une aos iguais, né? E você constrói essa teia, essa corrente positiva. É o que está se representando. Sua carreira está começando no cenário político e já começa de uma maneira bastante positiva, né? Você já foi escolhido
pelo presidente Bolsonaro para atuar como líder do governo, né? Ao longo desses 19 meses, você teve nas mãos missões muito importantes para conduzir pautas importantíssimas para o ano mais importante do governo, né? Foi a reforma da Previdência, orçamento de guerra, o marco legal de saneamento e ainda a polêmica do auxílio emergencial, né? R$ 600, essa base aí de confronto com relação à pandemia. Eu quero que você conte, né? Falando nesse processo dessa relação com o presidente Bolsonaro, né? Como vocês debatiam aí os seus pontos de vista? Houveram pautas que você discordou do presidente, que ele teve que ceder a você, você conseguiu convencê-lo ou não, e ele convenceu você. Conta um pouquinho esse bastidor, né, do processo político, como era a relação deputado, presidente, amigos e colaboradores, né, nesse processo de construção de Brasil. Vou dizer, você tem, eu já percebi nesse pouco contato, você tem uma perspicácia e uma astúcia, porque realmente o processo político, para quem está entrando, como eu estava entrando, né, e eu me considero ainda ingressando, tem 2 anos só, né, de mandato, né, nunca exerci nenhum outro cargo político, né, nem para síndico de prédio, nem para representante de classe. Nem quando eu estudava aí no Sacramentinas, lá em Salvador, eu fui representante de classe, entendeu? Então, nem em Niterói, lá, no Colégio de São Vicente, né? Eu tenho um grande carinho também por Niterói. E aí, eu estava dizendo, né? Eu tinha relação com o presidente, na época, com o deputado, sempre de muito respeito, de muita, assim... vou dizer, acho que respeito é a principal palavra, mas... E também de um cuidado para manter o canal, para que eu pudesse continuar aprendendo com ele, né? Então, eu acho que o respeito era a palavra principal. E depois, lógico, que ele se elegeu, muito mais. Eu sempre entendi que ele é o presidente da República, né? E que, a despeito da amizade, da proximidade, eu tinha que manter, não é a parte cerimoniosa, mas ele é um cara sempre muito informal, tal, mas eu entendo a liturgia do cargo, entendeu? E sei que uma palavra para ele, né, assim, o poder que o presidente da República tem, às vezes um assessoramento mal dado pode prejudicar vidas, pode. Então eu era muito, sempre sou ainda e sempre fui, quando estava na liderança do governo, com mais ênfase, muito cuidadoso nesses assessoramentos, porque realmente você poderia, de repente, dar uma ideia sem ter estudado completamente o tema ou profundamente o tema, completamente muito difícil, mas pelo menos com algum grau de profundidade, para você não dar uma bola fora e depois prejudicar milhões e milhões de brasileiros, né? Então, você chegou a ser cogitado no ano passado para assumir o MEC, não foi? Diga-se de passagem aí, seria um cargo muito merecido, visto todo o seu currículo, toda a sua bagagem, somaria bastante para o Ministério da Educação, né? Da educação dos nossos brasileiros. Queria saber como foi que se deu essa possibilidade e por que você não aceitou? Não, na verdade, o presidente me ligou no domingo e falou assim: Vitor, se eu te convidar para vir para o MEC como ministro, você aceitaria? E, tipo assim, imagina, domingo de manhã se acordando e o presidente ligar para falar isso, né? Eu falei, bom, presidente, eu não tinha pensado nessa possibilidade, mas se for uma missão, eu vou, estou pronto, eu quero. Ele, não, então vem almoçar amanhã comigo aqui lá no Palácio Planalto e a gente vai conversar. Eu virei o cão nuclear, né? Peguei, estudei, li a Constituição de novo, na parte que fala de educação, lei de diretrizes e bases, né? Viu a estrutura do MEC, o orçamento, as autarquias que o MEC tem, li a Base Nacional Comum Curricular, o Plano Nacional de Educação, li um monte, o plano de governo, as mensagens presidenciais que o presidente mandou para o Congresso Nacional naquilo que tratava de educação, para poder chegar ambientado com o que ele pensava e com o que o governo, né, li as ações que o governo estava fazendo até aquele momento na educação, conversei com o pessoal da Comissão de Educação, os deputados e tal, até 3 horas da manhã lendo, né? E aí, no outro dia, fui almoçar com o presidente, conversei, e ele se amarrou. Aí ele falou: Vitor Hugo, vamos fazer o seguinte, nós vamos soltar na imprensa aqui que eu estou pensando que talvez você seja, né, tal, ministro, e vamos assistir aqui comendo pipoca, o que vão falar de você.
fez algo de errado, porque ele vai descobrir. Eu falei, ele, não, então tá, então vamos lá. Aí daqui a pouco falou a imprensa bombando e tal. E aí, isso foi na segunda. Na terça-feira ele foi diagnosticado com Covid e teve que ficar isolado na Alvorada, né? E aquela tensão, né, cara? E aí passou a ser. Eu não sabia, bom, será que eu tenho que articular? Bom, ele me convidou ou me sondou. Ficou um negócio meio no ar, assim, sabe? E aí, na terça-feira, alguém lá na Alvorada perguntou para ele, e ele falou, não, o Vitor Hugo é uma boa opção, tal. E ele tinha mandado um zap para mim dizendo assim que nós, paraquedistas, né, você vai ser o meu paraquedas de reserva. E para quem é paraquedista, o paraquedas de reserva não tem só a função do tipo, se o principal falhar, eu tenho você, né, de ser o plano B, não é isso. O paraquedas de reserva salva a tua vida, no caso de pane. Vitor Hugo é o meu reserva, meu paraquedas, ele falou meu reserva. E eu interpretei como sendo assim, né, o meu paraquedas de reserva. E aí, a imprensa, aí quarta-feira eu falei assim, não, eu acho que eu tenho que começar a conversar com alguém, né? Aí comecei a conversar com alguns reitores, conversar com alguns, tanto de universidades federais quanto de institutos federais, conversei com secretários estaduais de educação, com secretários municipais e tal. Bom, conversei com alguns secretários do próprio MEC, e aí, na quinta-feira, a imprensa falando, não, o Vitor Hugo está forte, tá? Eu achando que estava bom, né? Tava achando interessante aquilo, estava feliz, era bem... E aí, na sexta-feira, umas 4 da tarde, estava aquela discussão do Fundeb, vai votar, não vai votar, como é que vai ser? E eu estava participando da reunião como essa agora aqui pelo Zoom, com os deputados da comissão e tal, e aí, de repente, aparece assim, presidente me ligando, né, no telefone. Eu falei, bom, ou vai ser para dizer que eu sou o ministro, né? Ou para dizer que não deu e tal. Mas que ele deu. Aquela hora que a sua vida pode mudar em 3 segundos, né? Aí eu peguei esse telefone, saí da reunião, aí ele falou, Vitor Hugo, cara, você bateu na trave. Presidente, o senhor não precisa justificar nada para mim. Pô, eu estou muito feliz só de o senhor ter levantado meu nome. Pô, eu estava na minha casa no domingo, o senhor que me ligou, o senhor fez a defesa do meu nome publicamente para o país inteiro. Eu só tenho a agradecer, eu estou feliz pra caramba. Se o senhor encontrou um nome melhor, e como tem certeza milhões de nomes melhores que o meu, então é excepcional, vamos para frente e tal, né? Ele ficou tranquilo. E aí anunciou o nome do Milton Ribeiro, né? Que está fazendo um trabalho excepcional, pastor aí da Igreja Presbiteriana, né? E ex-reitor ou vice-reitor do Mackenzie, e acho que está fazendo um trabalho muito bom, tenho certeza até muito melhor do que eu certamente faria. Então, acho que o presidente fez a escolha muito boa, sabe? Eu estou muito... E para mim foi excepcional, imagina, de novo, um deputado de primeiro mandato, né? Líder do governo no primeiro mandato, cogitado para ir para o MEC, eu não tenho que reclamar de nada. E olha, seria uma cartada excepcional do presidente Bolsonaro, porque uma questão, e aí eu me posiciono aqui até de forma bastante técnica, Hugo, eu tenho esse valor de colocar a questão política sobre a questão curricular. Eu acho que o governo Bolsonaro, ele apresentou de uma maneira bastante autêntica uma posição que me agrada enquanto profissional. Ele olha o currículo, ele olha a qualidade, ele olha o posicionamento técnico das pessoas que estão perto dele, das pessoas que ele vai destacar. E isso é algo muito importante, você deixar um pouco de lado a politicagem e passar a atribuir questões técnicas. Nesse período, eu procurei saber, por conta de toda esse murmúrio, né, da tua possibilidade de ir para o ministério, e o seu currículo é um currículo invejável, tem uma representação muito forte. Eu acho que esse seu segundo mandato aí, acho que Bolsonaro podia, né, dar uma tentativa de fortalecer essa nomeação, porque esses 2 últimos anos, eu acho que precisa de uma pessoa realmente que tenha, assim, gosto muito do atual ministro, mas eu acho que pela bagagem, por toda essa disciplina que a educação precisa, a disciplina que a educação brasileira precisa resgatar. Aí, principalmente agora, que nós passamos um ano praticamente nulo sobre o processo de educação, né? Você ter realmente aí alguém de pulso, alguém de currículo de base, fica aí a nossa dica, hashtag Bolsonaro, Vitor Hugo, ministro da Educação. Né? A gente está falando de ponto de vista, de base, de fidelidade.
Não tem como a gente não falar do PSL, né? Talvez seja a sigla mais complexa do cenário político, visto que ganhou aí toda essa projeção na eleição de 2018, com o presidente Bolsonaro, esse murmúrio positivo em torno dele, vindo aí senadores, deputados eleitos nesse ritmo político da direita e do antipetismo. O PSL construiu a maior bancada, né? Só atrás do PT. O PSL conseguiu 52 deputados, né? Ficando atrás do PT, que foi 56. Só que, claro, na projeção de queda e ascensão, PT saiu de 62 para 56, PSL de 1 para 52 deputados, ou seja, teve o maior crescimento, o crescimento mais sólido entre os parlamentares. Mas menos de um ano o PSL rompe com Bolsonaro. E hoje, nessa atual discussão, né, a maior evidência desse rompimento está configurada nessa eleição para o presidente da Câmara, o novo presidente, visto que o presidente nacional do PSL, o Luciano Bivar, decidiu apoiar o Baleia, né? E que é o candidato que tem a esquerda como um dos seus maiores apoiadores, tem o PT como principal aliado. Mas e aí, senhores deputados, direitistas, bolsonaristas, como vocês ficam no meio desse jogo, hein? Principalmente vocês do PSL. Tenta aí, Vitor Hugo, traduzir um pouquinho para os nossos seguidores. Como é que se configura esse balaio de gato, que é o posicionamento político do PSL? E qual é a sua posição diante a presidência da Câmara? Bom, primeiro dizer que assim, é impressionante como o PSL pode, né, na minha visão, se afastar tanto daquilo que defendeu. Né? Nós nos contrapusemos, né? Nós fizemos a contraposição, né? À esquerda, ao PT, PCdoB, PSOL e tantos outros partidos de esquerda. Nós nos elegemos defendendo as bandeiras de direita. Então, como o PSL pode, né? Como o presidente do PSL pode anunciar que vai apoiar o Baleia Rossi, que é o candidato, primeiro, apoiado pelo Rodrigo Maia, que fez oposição velada e, às vezes, explícita ao presidente e ao governo ao longo desses 2 anos nossos, né? E dificultou demais o trabalho do governo, o meu trabalho como líder do governo. Então, né, se eu contar as histórias aqui, é uma coisa impressionante. Realmente, ele foi um cara muito ruim, uma pessoa má, de verdade. Né? Mas, além disso tudo, que é um bloco formado ajustado pelo Rodrigo Maia, ainda assim, ele consegue congregar em torno de si todos os partidos de esquerda, PT, PCdoB, PSOL, PSB, PDT, Rede, PV, e mais aquele centrinho que também fez oposição velada ao presidente, né? A ala do DEM, que é ligada ao Rodrigo, parte do PSDB, Cidadania, parte do MDB. Então, e eu falo parte porque eu sei que vai haver dissidência. Uhum. Assim, não teria como nós, na minha visão, apoiarmos esse bloco, não teria como. E aí fizemos esse movimento, né? A minha posição está muito clara. Eu, né, junto com outros deputados, nós organizamos essa lista de 32 deputados do PSL, muito mais do que a maioria absoluta do PSL, e entramos com um ofício pedindo a adesão do PSL ao bloco do Arthur Lira. Uhum. Nós temos que combater, Caliana, as guerras, né, as batalhas por partes. Né? Eu gostaria muito de vencer todas as batalhas ao mesmo tempo, mas a principal batalha agora, nesse momento, é impedir que o Rodrigo Maia faça o seu sucessor. Imagina, tem dezenas aí de processos de impeachment aberto. Imagina, o Baleia Rossi foi um dos líderes aí do impeachment da Dilma. Ou seja, a esquerda toda magoada com ele. Que tipo de conversa ele deve estar tendo com a esquerda para conseguir atrair para torno de si todos eles de novo? Entendeu? É como se você tivesse... Há alguns poucos anos atrás eles eram arqui-inimigos, há meses atrás eles nem se falavam, não se olhavam, extremamente magoados, e agora estão todos reunidos em torno dele. Então, assim, realmente era muito ruim, para que, na nossa visão, que o PSL ficasse. Nós fizemos esse movimento, estamos esperando
uma decisão da mesa. Esperamos que essa decisão saia hoje, quarta-feira, né? Quando você vai publicar, está publicando esse nosso vídeo aqui. Nós esperamos que essa decisão saia e que seja favorável, no sentido de que eu fiz uma consulta para a mesa, primeiro, para que as assinaturas sejam válidas, né? Já que nós, 18 dos 32, melhor, 17 dos 32 estão suspensos, então eles poderiam dizer que as assinaturas não valem. Estão alegando isso. Eu já sabia, por isso fiz a consulta para a mesa antecipadamente. O parecer da Procuradoria Parlamentar é positivo na nossa direção, e a mesa, dos 7, 4 são favoráveis. Tanto que convocaram, fizeram uma convocação extraordinária para ontem, terça-feira à noite, né, aliás, final da tarde, 17 horas, que não conseguiu ser terminada por uma manobra do Rodrigo. Mas temos confiança de que essa quarta-feira vai ser decisiva para que a gente, primeiro, reafirme a validade das assinaturas, depois determine a criação do bloco, a mesa determine a criação do bloco do Arthur com o PSL dentro, e porque isso é importante também. Eu sei que estou falando muito aqui, me perdoa, mas para poder explicar isso, né? O PSL é importante para nós que ele fique no bloco do Arthur, para que o bloco dele seja o maior bloco e para que o PSL seja o maior partido do maior bloco. Isso vai garantir que não só o maior bloco tenha acesso às melhores comissões e também, ou melhor, que o bloco do Arthur, por ser o maior bloco, tenha acesso às melhores comissões, como também os melhores cargos na mesa. Se o PSL estiver no bloco do Baleia, além de toda a questão doutrinária, ideológica que eu falei, lá eles vão ser, o PSL seria o segundo maior partido, o PT vai ter prioridade para escolher. Então imagina isso, imagina o Baleia Rossi presidente e Maria do Rosário, Gleisi Hoffmann ou Paulo Pimenta como primeiro vice-presidente da Câmara. Não. Então, assim, a gente não pode deixar de jeito nenhum isso. E você postou na página do seu Twitter a seguinte frase, né? Nada mais absurdo do que o PSL querer expulsar deputados por se manterem fiéis aos seus eleitores, atuando no estrito e pleno exercício dos seus mandatos parlamentares. E mais, justamente por não querermos formar aliança com a esquerda. Tempos difíceis, as urnas o julgarão. Esse posicionamento, Vitor, coloca um embate muito grande com relação à sigla partidária. E aí eu quero saber de você, eleições de 2022, vem no PSL ou já existe uma outra visão, de uma outra opção partidária para se vir numa segundo mandato de deputado ou voos mais altos? Bom, eu não sei. Quanto aos voos mais altos, acho que a gente tem que dar uma avaliada com cuidado lá em outubro desse ano. Já eu ia falar do ano que vem, mas é desse ano. Assim, faltando um pouco, estando um pouco mais perto para ver como é que vai ser a evolução do nosso mandato, né? Eu fiquei quase 2 anos aí na liderança do governo e o meu foco era ajudar o governo. Era uma pauta, era um cargo de nível nacional. Então, eu acabei me afastando um pouco de Goiás, né? E agora eu estou voltando. Muitas pessoas ficavam magoadas. Você não responde o zap, você não fala comigo, você pediu voto agora. Fala, meu amigo, não fique chateado comigo, pelo amor de Deus. Eu estou no saiaço aqui. Eu comecei a legislatura, eu era cabeludo, você não lembra disso? Eu tinha cabelo aqui, parecido com o seu aqui, e fui ficando careca ao longo do tempo. Então, aí, brincando assim, com eles, e as pessoas, aí eu voltei agora, estou muito mais próximo, né? A gente conseguiu trazer muitos recursos para Goiás ano passado, né? Conseguimos empenhar muitos recursos, porque você indica, mas até você conseguir empenhar, que é o governo ter o compromisso de que vai pagar efetivamente, é um mundo de burocracia. E a gente conseguiu empenhar mais de 98% dos recursos, talvez até mais um pouco. Então, assim, e de muitos recursos, volume considerável. Nós mandamos milhões de reais para saúde, educação e tal. Então, assim, eu fiquei muito, muito feliz e estou feliz de voltar agora. Mas eu tenho que fazer uma avaliação em outubro para ver. Certamente não vai ser no PSL. Acho que não tem nem mais clima. Talvez o ideal fosse a gente tentar chegar, se é que é possível, caso o PSL vá para o bloco do Arthur, né? Eu acho que isso que a gente tem que construir. Se isso pudesse ser construído de maneira pacífica, né? Se o Bivar mudar de ideia, se os outros deputados mudarem de ideia, isso para mim seria melhor, porque o PSL vai ser o maior bloco, maior partido,
né, voluntariamente do maior bloco, e tudo vai poder ser decidido de maneira mais calma, mais tranquila. Mas acho que hoje a tendência, me parece, diante dos posicionamentos do Bivar e tal, é isso cada vez mais distante. Né? Eu torceria para que fosse diferente. E aí, na janela partidária, lá no ano que vem, sei lá, aí a lei autoriza que a gente saia do PSL, muito provavelmente, como o presidente me parece, meu sentimento é que ele não vai voltar para o PSL, a gente iria para o partido que ele estivesse, entendeu? Então, eu acho que essa seria... Se você, galera, me perguntar assim, Vitor, qual que é a solução ideal para esse impasse? Na minha visão, era o Bivar e os demais migrarem conosco, concordarem conosco para irmos juntos para o partido, para o bloco do Arthur, que é o mais coerente, inclusive, com o que nós defendemos no passado, né? Não falarmos nesse momento em nenhum tipo de processo disciplinar e tal, porque isso vai conturbar ainda mais. Né? O PSL viveria esse momento como um partido grande, né? com possibilidade de impulsionar as pautas prioritárias do país, né? Reforma administrativa, reforma tributária, relatorias importantes e tal. E aí, depois, lá, no ano que vem, né? O presidente escolhendo outro partido, cada um seguiria o seu destino. Eu acho que seria, talvez, a solução melhor. Mas, de novo, repito, cada vez mais improvável que eles cedam e venham para o nosso lado. Pois é, então, assim, já existe uma solidificação, né, que infelizmente vem se configurando da saída do PSL, que na verdade o Bivar, assim, uma opinião, foi extremamente precipitado, né? Ele, no momento áureo do PSL, rompe com quem estava de fato com a estrutura de governo e com a projeção de ascensão partidária muito grande, e de repente desconfigura, né? Porque os candidatos, os deputados, os senadores até do PSL são da linha direitista, de extrema direita, são bolsonaristas, compraram e idealizaram esse posicionamento, né? Agora, Vitor, você acredita que a ausência de um partido para o presidente Bolsonaro não ter se posicionado, ter ido, de fato, se configurado em uma sigla partidária, isso surtiu um efeito negativo para ele ter um certo conforto, uma certa estabilidade na definição de pautas importantes para o governo? Eu acho assim, quando o presidente tem um partido e o partido está organizado, diferente do que o PSL se mostrava naquele momento, se o partido fosse um partido mais solidificado, com, né, uma bancada mais unida, né, seria diferente. O presidente tem melhores condições. Agora, eu era líder do governo, defendendo as pautas do governo, e o líder do PSL, que era o delegado Valdir, jogava contra. Né? Às vezes, obstruía a própria pauta do governo, chamou a reforma dos militares, da Previdência dos militares de abacaxi, era um grande abacaxi que tinha que ser descascado e tal. Depois xingou o presidente, falou que ia implodir. Então, assim, nesse contexto, né, diferente de um contexto de um partido organizado, pacífico, foi melhor o presidente ficar sem partido, porque depois surgiram aquelas questões da transparência e tal, né, do partido. Então, tudo é questão de perspectiva. Se o partido fosse organizado e unido em torno da figura do presidente, como nós gostaríamos que fosse, né, se eles não tivessem feito esses movimentos e tal, realmente teria sido mais fácil para o presidente. Mas, no cenário que nós vivíamos naquele momento, a única decisão possível foi essa. Né? Nós lamentamos isso, porque, imagina, milhões e milhões de brasileiros acreditaram no PSL, elegeram uma bancada enorme, né? Só tem duas bancadas com mais de 50 deputados na Câmara, o PT e o PSL. E isso dá prerrogativas regimentais importantíssimas. Mais destaques, mais tempo de liderança, mais comissões, cargo na mesa. E tudo isso desperdiçado porque o lado de lá, sei lá, né, deu aquela maluquice naquela época e a gente acabou tendo que rachar. É isso aí, né? Então, vamos esperar, porque eu acho que esses 2 últimos anos são os anos mais importantes de alianças, de construções, né? Existe aí a tendência e já sinalizado interesse, de fato, do presidente vir com um partido novo, né? Um novo partido, no caso que é o Aliança. Se isso configurar, existe a possibilidade de
migrarem junto com eles? Você, por exemplo, você migra para o mesmo partido do presidente? Com toda certeza. Estamos trabalhando aí para aliança, para criar a aliança, que o prazo que o presidente deu também agora é um prazo exíguo, né? Ele falou março, abril. Então, existe a possibilidade que a aliança não fique pronta nesse prazo. E ele também precisa definir rapidamente qual é o partido dele para ele se organizar. Né? Já existe Parece que alguma não. sinalização de alguma ou de outras siglas que possam ser, que estejam aí aptas para captar, né, a força política do presidente? Eu acho que muitos já fizeram convites, né? O próprio PTB. Eu vi você entrevistando, eu vi essa entrevista do Roberto Jefferson, né? É impressionante como ele é uma pessoa lúcida e corajosa. Né? Então, assim, o PTB é uma possibilidade, Patriotas também, tem outros partidos maiores que já fizeram convites, né? Então, eu acho que o presidente deve estar, como bom estrategista político que é, né? Ninguém chega à presidência da República sem ser, né? Ele deve estar fazendo os seus cálculos, suas sondagens, né? Seus pensamentos ali dioturnos, né? Para poder chegar a uma conclusão. E a gente confia muito nesse tino político dele. Para onde ele decidir ir, eu vou atrás tranquilamente. Coisa boa, coisa boa. E vamos finalizar, acho que um dos temas que irão realmente definir muito todo o cenário, todo o posicionamento, até mesmo a visão da sociedade, é essa questão da pandemia. A gente não pode deixar de abordar esse tema, principalmente as grandes discussões que estão acontecendo e que envolvem, né, a questão da Câmara, o posicionamento dos parlamentares, vamos falar dessa questão das atitudes da saúde do governo, tanto no setor de saúde, né, científico, questão de vacina, quanto no setor econômico. Eu quero que o deputado, assim, que você, Vitor Hugo, como você vem entendendo essas medidas de controle ao coronavírus no Brasil? Assim, o estado de Goiás, por exemplo, já registrou 6.965 mortes, 318 mil casos de contaminação, mas também 308 mil curados. É sempre bom a gente falar um pouquinho dos curados, né? Para não deixar só aquele peso do negativo. Teve contaminado? Teve, mas também teve um número muito grande de curados, e isso é algo que precisa ser lembrado para a sociedade. Só que o grande dilema da Covid-19 está entre essa saúde e economia, né? Vacina versus auxílio emergencial. O governo está investindo esforço para aquisição de vacinas, para poder voltar o país a andar normalmente. Mas tem uma ala política que está muito focada na questão do auxílio emergencial vitalício. Eu queria saber da sua visão, enquanto parlamentar, sobre esse tema. Dá para o governo investir nessas duas medidas, né, nessas duas saídas para o processo de pandemia? Economicamente, manter o auxílio e focar na vacinação para recuperar a estabilidade do país? Bom, primeiro, assim, tem que dizer que, na minha opinião, o governo fez todo o esforço realmente para atuar nessas duas vertentes que se falou, né? Empregos e vidas, ou vertente sanitária e econômica. Né? E eu estava na liderança do governo, eu vi isso, não só com a aprovação do orçamento de guerra, auxílio emergencial, apoio aos estados e municípios, PRONAMP, né, para aquele programa de manutenção dos empregos e tal. Assim, uma série de medidas que foram adotadas pelo governo para atuar nas duas áreas. Só o auxílio emergencial, mais 300 bilhões de reais. Então, e isso é algo que a gente tem que discutir com cuidado. Né? Será que a gente vai ter recurso para manter o auxílio emergencial por mais quanto tempo? Né? O governo, imagina, o governo Bolsonaro é um governo austero, um governo que quer manter o teto de gastos, né? Com um ministro da Economia liberal, que quer reduzir o tamanho do Estado, conter gastos e tudo mais. Mas ainda assim nós fizemos o auxílio emergencial porque era necessário. Né? Eu participei disso, eu que sugeri ao presidente para aumentar para R$600. Esse número saiu da minha cabeça. Minha cabeça é grande, que careca, mas teve uma ideia boa. Né? Então, assim, eu que liguei do plenário da Câmara dos Deputados para sugerir R$600. Né? A gente Os surpreendeu a brasileiros oposição. Agradeceram. Então, a gente imaginava que seriam 23 milhões de brasileiros e no final foram 67 milhões. Né? Mas a gente não tem condições também de manter isso de maneira indefinida. Né? Isso é um aspecto. Agora, o outro aspecto é a questão da vacinação. Eu tenho visto também um esforço muito grande do Pazuello, do nosso general,
do presidente. Né? Acho que o presidente já fez diversas medidas provisórias para, né, para liberar recursos, tanto para pesquisa, para chegar a uma vacina, quanto para aquisição das vacinas. Nenhum laboratório tinha, até poucos dias atrás, solicitado o uso emergencial ou o registro definitivo. Né? Agora, 2 solicitaram, né? A Oxford e a Coronavac, né? Estão aí em processos de credenciamento aí na Anvisa. A gente torce para que seja o mais rápido possível, desde que haja realmente uma certificação que garanta eficácia e segurança. Né? A gente viu aí agora, por exemplo, a Coronavac com aquele resultado da eficácia geral, com pouco acima só de 50%. E eu não torço para que o percentual seja pequeno, não. Eu torci para que fosse grande. Só que o problema é que deu a impressão, claro, que Dória estava escondendo isso, né? Politizando. Liberou de um grupo, não, 70% para determinado grupo, não sei quantos por cento para 100% para outro. Mas quando vê o geral, pouco mais de 50%. Você vê que ele está usando politicamente a informação, né? Agora, de novo, nós torcemos para que a vacinação comece o mais rápido possível. Tem a impressão de que vai começar antes de janeiro terminar, né? E isso vai influenciar também na retomada da economia. E eu sinto que o presidente está empenhado nisso, junto com os ministros. Né? Então, é lógico, vai ter crítica. Por que outros países já começaram aqui? Não, bom, cada país tem um ritmo, tem uma dificuldade, uma dimensão continental do Brasil, 210 milhões, 212 milhões de brasileiros. Então, se somar todas as vacinas que já foram aplicadas no mundo, não dá a população do Rio de Janeiro. Então, só para ver que o mundo já começou a vacinar, mas numa proporção muito pequena ainda. Né? O Brasil não está atrasadíssimo, como estão pintando. Nós vamos começar a vacinar agora em janeiro, priorizando aí os grupos de risco, e tenho certeza que no mais curto prazo possível, se Deus permitir, a gente vai superar essa pandemia, né, preservando as vidas, os empregos, e sem, né, deixar de expressar o meu sentimento, né, claro, por todas as vidas que foram perdidas aí no país, né, por todas as famílias que perderam, tem amigos que perderam parentes e tal. Então, a gente sabe que é uma dor irreparável. Né? Então, nossos sentimentos também pelas perdas. Deputado Major Vitor Hugo, muito obrigada pelos seus esclarecimentos e principalmente pela sua visão política, né? Você é o deputado pelo estado de Goiás, esse estado que eu adoro, que me adotou indiretamente. Eu quero mandar um abraço especial para o Jerry Lewis, do Jornal Extra de Notícias, ele que é de Goiás, foi ele que me conduziu até Goiás virtualmente, e a gente construindo toda essa base. Eu já tenho grandes amigos, grandes seguidores aí no estado de Goiás, e eu torço muito para que personagens políticos como você se proliferem cada vez mais. A sua visão inspira, você está eleito por aí, mas você é baiano, cara. Você é baiano da minha cidade. Você é soteropolitano, então você representa também a Bahia. E nada melhor, você também esqueceu o isqueiro na esquina da escola, tá? Atua no Rio de Janeiro, né? Que é também minha segunda casa. Então, assim, você representa os Brasis que o nosso país tem. Muito obrigada por fazer parte do Acorda Brasil, ter esse nome justamente para a gente caminhar por essa nação maravilhosa que é a nação brasileira, e continue sendo essa inspiração dentro do Congresso, que a gente está aqui para proliferar os seus feitos e as suas ações. Tá bom, Kaliana. Muito obrigado. Estou muito feliz de ter feito essa conversa com você. Tá? Parabéns pela sua simpatia e pela sua competência. Tá? Tenho certeza que seu canal e você vai muito longe no jornalismo. Torço também para que mais profissionais como você sigam firmes aí, né? Informando, criticando quando for necessário, elogiando quando for necessário. Isso é importante. Parabéns e estou sempre à disposição aqui em Goiás, na Bahia e no Rio de Janeiro. Muito obrigada. Esse foi mais um Acorda Brasil. Sexta-feira tem edição especial para você. É o Rádio Zap Circo Brasileiro, sempre sendo os olhos, ouvidos e a boca da sociedade.